Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de biologia. E agora, nessa sequência de videoaulas, nós vamos falar do último grupo dos protistas, né? As algas, ok? Então vamos recordar o que a gente chama de alga, né? Tudo que vocês estão vendo aí são algas. O que faz esses organismos tão distintos, tão diferentes, estarem inclusos dentro de um nome algas, né? Então vamos lá? Primeiro, eles são eucariotos. O que significa isso? Presença de núcleo e organela, né? Segundo, a maioria é autótrofo. O que é isso? Fabrica seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Autótrofos fotossintetiza. Fotossíntese. Isso. Né? Outra característica, nós temos indivíduos, as algas, podem ser unicelulares, de uma célula só, ou pluricelulares, de várias células. E quando pluricelulares, elas não formam tecidos verdadeiros, tecidos organizados. O que é não formar tecido organizado? Então, vendo esse carinha aqui com esse tamanho de alga, significa que esse tecido que forma essa alga, ele é multifuncional, né? Ele não é especializado. Nós, animais, temos tecidos verdadeiros, né? O que significa isso? Eu já falei isso lá na introdução aos protistas. Tecido verdadeiro, tecido organizado, é aquele que divide em funções. Função de sustentação, função de transporte, né? Função de revestimento. Nas algas, quando elas são pluricelulares, isso não acontece. O tecido é um todo, ele faz todas as funções dentro daquele organismo, ok? Mas a gente viu que se a gente for pensar na sistemática evolutiva, na filogenética, o termo algas, esse grupo de algas não existe, tá? E nós vamos recordar isso daqui a alguns slides. Eu tirei meu rosto aqui, né, para vocês observarem essa tabela como um todo. Basicamente, as algas, né, elas foram classificadas baseadas em 3 características, tá? Que eu quero que vocês me acompanhem aqui. O tipo de pigmento, ok? O tipo de substância de reserva de energia e o tipo de parede celular. Então, até um tempo atrás, isso é o que classificava o grupo das algas. As algas verdes, pardas, vermelhas, diatomáceas, dinoflagelados e as euglenas. Por que o nome das algas geralmente é verde, parda, vermelha? Tinha as douradas, né? Por causa do tipo de pigmento dava uma cor para a alga, tá? Não necessariamente a alga vai ter, tipo, alga vermelha, vai ser vermelha, tá? Mas por que ela chama alga vermelha? Porque ela tem a ficoeritrina. A ficoeritrina é um pigmento vermelho, tá bom? Mas às vezes ela não é vermelha porque a clorofila é verde. Então ela tem o pigmento vermelho, mas ela não é vermelha porque a clorofila sobressai sobre o pigmento vermelho. Hoje, né, que a gente vai ver, rever aquela classificação evolutiva, não é somente o tipo de pigmento, substância de reserva e parede celular, eles comparam o material genético, né? E a biologia evolutiva julgou necessário, então, importante, pegar a alga verde e a... Ops, não é, achei que era vermelha. E a alga vermelha e levar para o grupo das plantas, ok? Então, as algas vermelhas e as algas verdes, na evolução, na sistemática filogenética, na classificação evolutiva, esses 2 grupos estão dentro de plantas. E a gente, então, vai estudar esses 2 grupos quando a gente começar a estudar planta, ok? Então, nós vamos estudar os outros grupos. Então, só para vocês entenderem que essa é uma classificação mais antiga. A gente não estuda mais alga verde e alga vermelha dentro do grupo dos protistas, e sim das plantas.
E antes da gente começar a falar dos grupos, né? Vamos dar uma refrescada aí. As algas podem se reproduzir de forma assexuada e de forma sexuada. De forma assexuada, né, eu coloquei 3 principais formas que a gente pode achar aí no grupo das algas. Esporulação, ou seja, formação de esporos, e via de regra esses esporos são flagelados. Por que são esporos flagelados? Porque a maioria das algas está na água, né? Esses esporos flagelados são chamados de zoósporos. Então, aqui nós temos um filamento de alga, um filamento adulto. Uma parte desse filamento, ele gera esporos, e esses esporos são liberados e vão germinar em outro lugar, ok? Fragmentação acontece, por exemplo, na alga espirógera, que é essa que vocês estão vendo aí, é literalmente a alga se dividir em pedaços. Então, ela se fragmenta, ela se corta em vários pedaços e cada pedaço dá uma alguinha aí. Lembrando que reprodução assexuada só depende de um único indivíduo, ok? E ele gera descendentes idênticos, clones. E a divisão binária, que é o que a gente encontrou já em protozoário, encontrou em alga, que é a forma aí mais simples que tem de reprodução assexuada. Essa aqui é uma euglena, uma alga, que ela simplesmente se divide em duas, ok? E nós vimos também lá no primeiro ano que as algas têm os 3 tipos de reprodução sexuada. Tem o ciclo haplobionte, haploide, diplobionte, diploide e o haplodiplo, que é a alternância de gerações. Tá? Nós vimos todos esses ciclos ano passado. E não vou ficar detalhando muito. Eu trouxe aqui para vocês os 2 mais comuns das algas. Os 2 mais comuns é o haplobionte e o haplodiplo. Então, essa daqui é uma alga chamada Chlamydomonas. Ela é unicelular, ok? Então, nós temos aqui, ó, 2 organismos adultos com núcleo N. Esses 2 organismos, eles se fundem, tá? Fusão citoplasmática. E aí, os 2 núcleos se fundem, forma, então, um zigoto. Esse zigoto, que é 2N, sofre meiose, origina células N, e essas células dão origem aos organismos jovens, cada um deles, ok? Por que é ciclo haplobionte? Porque o adulto é haploide, ou seja, os cromossomos não estão aos pares, só tem um representante de cada cromossomo. Já o ciclo haplodiplobionte, alternância de gerações, é aquele que nós vamos ver um organismo adulto, N, que eu passo a chamar gametófito, e esse organismo gametófito vai produzir gameta. Esses gametas sofrem fecundação, forma zigoto, que é diploide. O zigoto, por mitose, forma um organismo adulto, que é o esporófito 2N. Esse esporófito vai sofrer meiose, algumas células, e produzir células N. E essas células N, esses esporos haploides, cada um deles vai originar por mitose os gametófitos, ok? Então, nós temos todos os tipos de ciclo. Eu só não coloquei aqui o ciclo diplobionte, que não é tão frequente, eu não achei uma figurinha didática de algas para mostrar para vocês, ok? Ana, e por que a gente está estudando alga, né? A gente já falou em algumas outras oportunidades, né? Que as algas são a base da cadeia alimentar, principalmente, né? Lembra que as algas são divididas em fitoplâncton e algas fitobênton, né? Algas bentônicas. Tanto uma quanto a outra, elas são a base da cadeia alimentar, vão dar início à cadeia alimentar. É como se são as plantas dos oceanos, né, dos rios. E, principalmente, o fitoplâncton é o grande responsável pelo fornecimento de oxigênio no mundo. Além disso, para o ser humano,
né, as algas são muito importantes industrialmente. Por exemplo, da alga parda laminária, eu vou depois mostrar para vocês, se extrai a algina. E a algina é uma substância que faz sorvete, creme, maionese, cosmético, tá? E da alga vermelha, que agora já não é mais considerada alga, né? É uma parte da planta, que é a Gelidium, tem o agar-agar, ok? Que é usado para a confecção de medicamentos, é usado para meio de cultura, né, para laboratório de análises clínicas. E algumas algas, principalmente aí quem come comida japonesa, servem de alimento, ok? Bom, e aqui tá mais uma vez a explicação de que por que as algas não formam um grupo com valor taxonômico, né? Porque a gente viu lá nos protozoários, a gente já estudou ciliado e apicomplexo. E eu falei que essa turminha aqui a gente ia chamar de algas. Então, essa turminha está aqui dentro. E aqui dentro, eles não compartilham um ancestral exclusivo. Por quê? Porque eles dividem aqui com esses dois grupos e com os vegetais. Então, as algas não formam um grupo monofilético. É como se esse termo não existisse do ponto de vista evolutivo, né? Mas falar assim, Ana, então por que eu estou estudando? Porque a gente está estudando o grupo algas de uma forma didática. Porque esses grupos aqui, dinoflagelados, diatomáceas, algas pardas e euglenófitas, reúnem algumas características semelhantes entre si, que ainda a gente mantém no grupo das algas. Mas, cada ano que passa, né, essas classificações estão sendo revistas. E aí, por exemplo, eu não estudei dessa forma, né? Eu estudei algas como protista. Então, vocês já estão estudando diferente. E assim por diante. Vamos iniciar, então, o grupo das algas com as euglenas, né? Do grupo das euglenófitas. As euglenófitas, a maioria é unicelular, né? Uma única célula. Então, aqui é uma, aqui é duas, aqui é três. Cada uma que vocês estão vendo aí é uma, né? Flagelada, não dá para ver aqui na foto real, né? Mas daqui na figurinha dá para ver o flagelo, né? A maioria das euglenas é autótrofa, ou seja, produz seu próprio alimento, mas algumas podem ser heterótrofas. Então, aqui já cai por terra que toda alga é autótrofa, né? Existem algas, e a gente já viu isso, que perderam seus cloroplastos e então se tornaram heterótrofos. Dá uma olhadinha nessas bolinhas que vocês estão vendo aqui. Todas essas bolinhas dessa foto ao lado aqui são os cloroplastos que fazem a fotossíntese, ok? O principal representante das euglenófitas é o gênero Euglena, né? E, diferentemente da grande maioria das algas, que tem parede celular, tá? As euglenófitas não possuem parede celular. Então, Ana, como que ela se sustenta? Ela se sustenta por meio de fibras, que a gente chama de película, que são esses pontilhados que a seta está representando aqui na foto. Então, essas fibrilas contráteis, né, elas dão sustentação para a euglena. Além disso, a euglena, em vermelhinho aqui, dá para ver bonitinho, tem a mancha ocelar. A mancha ocelar são substâncias, é uma concentração de substâncias fotossensíveis. Não é olho, pelo amor de Deus. Tá? Isso significa que nessa região, a euglena consegue se direcionar para a luz. Ela sabe onde tem luz, porque essa região é fotossensível, ok? Bom, e além disso, as euglenas têm vacúolos contráteis. Quem tinha, lembra? As amebas, né? E tem a mesma função, que é controlar o excesso de água que entra na euglena. Então, se está num ambiente de água doce, tende a entrar água, o vacúolo expulsa a água. Entra água, o vacúolo expulsa a água. Isso, pela euglena não ter parede celular, né? Isso evita que ela sofra lise, quebra. Vou ficando por aqui, para não ficar muito extenso, e eu volto com a segunda parte, continuando algas.